Aprendizagem baseada em projetos. Nós vamos ver hoje nesse vídeo um projeto real que terminou num produto que pode ser até patenteado, elaborado por jovens de 12 a 15 anos de uma equipe de robótica que trabalharam cerca de 2 meses no desenvolvimento desse produto. Então é um projeto de alto nível, de alto engajamento, com muitas horas de trabalho, não é um projeto que foi feito dentro de sala de aula. Mas o nível de detalhamento que a gente vai conseguir chegar com esse exemplo vai permitir você entender a complexidade da sala de aula e poder aplicar isso em salas de aulas com um número maior e um número de encontros também mais reduzidos. Mas a gente escolheu esse projeto porque esse projeto é um projeto que tem uma grande profundidade que a gente vai conseguir entrar em detalhes aqui que vão fazer toda a diferença na gestão do seu projeto, tá bom? Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, é o painel que eles montaram no final do projeto, porque todo projeto tem que começar pelo fim. O que eu vou ter no final do projeto? Qual é o resultado final que a gente espera? Esse é o início do projeto. Eu tenho que enxergar lá na frente o que é que eu preciso entregar e a partir disso, então, eu vou construir tudo aquilo que eu preciso para poder chegar lá. São 11 etapas de desenvolvimento do início ao fim de um projeto. Parece muita coisa, mas passa rapidinho. Vem comigo que eu já te mostro. Tudo começa, a base da gestão de projetos e a base de gestão de projetos criativos passa pelo Design Thinking. Design Thinking é um arcabouço que tem 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de teorias e de procedimentos, mas hoje a gente vai focar aqui nisso que é talvez onipresente enquanto se fala de Design Thinking, que é o diamante duplo. O que é o diamante duplo? São essas duas formas de losango que a gente vê nessa figura e o que elas representam? Elas representam um primeiro diamante ali, que é o entendimento do problema, e o segundo diamante, que é como elaborar o produto para a entrega final. Então observem que isso daí traz uma mudança radical na nossa forma de pensar. Existe um diamante inteiro focado no desenvolvimento de um bom problema. O que acontece com a maioria das equipes, com a maioria dos grupos de trabalho, é que eles mal têm um tema e eles já partem logo para a solução, sem entender de fato o problema que eles querem resolver. E aí qual que é o resultado? Trabalham um monte, quando chega no final eles têm a sensação de que não resolveu. Não resolveu por quê? Porque eles não entenderam o problema que tinha que ser resolvido. Então, o diamante duplo, ele trata que é entender qual é o problema que a gente vai fazer é um ponto fundamental, é um diamante. Isso vale muito. E vale até você gastar metade do tempo que você tem para o seu projeto na definição do problema. Então, nesse projeto aqui, com cerca de 2 meses, que é o que os alunos tinham para poder desenvolver, não tinha problema nenhum eles gastarem 1 mês só para delimitar o problema. Porque uma vez o problema estando bem delimitado, o resto flui e flui bem. Nada fica meio desconectado. Se você está num projeto e você sente que aquela coisa não está indo para o lugar certo, é sinal de que talvez seja melhor parar e entender novamente se a gente está com uma boa definição de problema. Então vem comigo, essas são as 5 fases principais, o tema, o primeiro diamante, que é o diamante da descoberta, aí a gente chega no problema, que é mais ou menos a metade do projeto, e depois a gente vai para o segundo diamante, que é o diamante da entrega, até chegar na estrelinha ali, que é o resultado final, tá bom? Esse tema de Design Thinking, de criação de projetos, vai ser recorrente aqui, e a gente pode tratar disso com mais detalhes no futuro. Mas avançando, o que eu quero colocar para vocês aqui, que é um ponto fundamental da metodologia que a gente usa aqui na Dell. Cada diamante ele tem uma fase de abertura, onde a gente vai buscar leques, vai abrir o leque de opções, a gente vai criar o máximo de ideias possíveis, e uma fase de convergência, onde a gente vai escolher essas ideias e tirar aquilo que vai ser útil, aquilo que não vai ser, e entregar aquilo que precisa de ser entregue. Tá? E dentro desse processo a gente vai trabalhar sempre 3 pilares. Um primeiro pilar é a gestão de projetos. Entender como gerenciar um projeto não é algo automático, nem para o professor,
nem para o aluno, nem para a gestão da escola. Então a gente precisa ensinar as pessoas que vão trabalhar com o projeto a desenvolver um projeto. E o objetivo desse vídeo aqui é exatamente esse. O segundo pilar é o empreendedorismo. Quando a gente está falando de empreendedorismo, não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Por mais que eu possa vender isso daqui para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, não é sobre isso. Empreendedorismo, aqui dentro da Dell, a gente quer dizer o seguinte, é a atitude de identificar um problema real na sociedade e criar uma solução para esse problema e, se possível, implementar essa solução até o nível final. Tá? Então é essa atitude de modificar a realidade do que está acontecendo, identificar problemas, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para melhorar aquele problema que a gente está vendo. Tá? Então não é um desenvolvimento de um projeto teórico, cujo o resultado final vai ser só o aumento do meu conhecimento. Não, não é isso. O que a gente está falando aqui de empreendedorismo é, olha, eu posso aumentar o meu conhecimento e produzir um resultado real na sociedade ao mesmo tempo? Alguma coisa que eu posso, né, chamar minha avó depois e falar, avó, olha que isso que estava aqui, isso que está aqui, essa reforma que a gente fez na praça, esse sistema de irrigação, esse produto que está protegendo a geladeira da casa da senhora, fui eu que fiz. Olha que legal isso. Imaginem o poder que teriam milhões de crianças, de jovens, se saíssem da escola com essa cabeça. Eu fui lá, identifiquei um problema, achei uma oportunidade e criei alguma coisa para resolver esse problema. E o terceiro ponto, como não poderia deixar de ser, é a tecnologia. Aqui na Dell, nós trabalhamos com tecnologia, a tecnologia vai permear todos os processos. Tá? A gente não vai focar aqui no desenvolvimento das tecnologias em si, mas é bom vocês saberem que aqui a gente tem essa abordagem e podem contar conosco no que precisar nesse sentido. Então bora lá, avançando um pouquinho mais. A primeira fase de qualquer projeto é a definição de um tema. A gente precisa partir de algum lugar. Então, dentro da escola, esse tema pode ser uma das ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso pode ser o tema da Feira de Ciências daquele ano. Isso pode ser algum recorte de um conteúdo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, né, ou desenvolvimento de energias renováveis. Pode ser qualquer tema. E esse tema, na primeira aula, então, a gente vai apresentar isso para os alunos. Vamos dar uma noção de contexto do que é que ele significa. E aqui o nosso objetivo principal são dois objetivos. Qual é o tema? Eles precisam de entender o contexto que eles vão estar trabalhando e eles precisam de entender como que eles vão gerenciar esse projeto. O que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário que termina num resultado que é único. Vou repetir. Um projeto é um esforço temporário que termina num resultado que é único. Então, um arquiteto, quando faz um projeto de uma casa, ele está trabalhando naquele projeto durante um tempo, e na hora que ele terminou o projeto da casa do Sérgio, por exemplo, ele acabou. Na hora que ele for fazer o projeto da casa da Maria ou do João, vai ser outro projeto. Então, ele vai trabalhar temporariamente naquilo e o resultado final vai ser único, vai ser diferente. Isso é diferente do que a gente tem na nossa vida normal, principalmente dentro da escola. Dentro da escola, a gente tem a aula de matemática, que tem uma grade fixa, e ela vai ocorrer ali durante aquele ano todo. No ano seguinte, a mesma coisa, no ano seguinte, a mesma coisa. Lógico, né, gente? Sempre tem alguns incrementos ali, mas a nossa escola, as nossas indústrias, as nossas empresas, elas são normalmente orientadas para processos. Eu tenho uma mesma coisa que a tendência é que se repita eternamente. Então, gerenciar um projeto, ele tem algumas peculiaridades. E a principal peculiaridade é o seguinte, ao final do projeto, eu entrego alguma coisa e acabou o projeto. Vamos fazer outra coisa. Bom, então, essa primeira aula é uma aula de entender isso daqui. Depois disso, a gente vai para o primeiro losangozinho ali dentro do diamante duplo, que é o entendimento. Beleza, lancei o tema. No caso desse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês, o tema é energia. Uso sustentável da energia.
E aí eles precisam então entender o que eles vão trabalhar dentro do universo da energia. Então na primeira fase aqui, que é essa fase de gerar ideias, é um pensamento divergente, eles vão gerar milhões de ideias, quanto mais ideias melhores. Então eles vão falar de avião que voa sem combustível, eles vão falar de energia eólica, eles vão falar de substituir todos os motores a diesel por motor elétrico, eles vão falar de aproveitar a energia proveniente do lixo, enfim, quanto mais ideias eles gerarem, melhor. E num segundo momento a gente vai refinar essas ideias. Então deixa colocar todas as ideias, estimulem o máximo possível a abrir o leque, a pensar fora da caixa. Uma das atribuições mais valorizadas no mundo e no mercado de trabalho são as pessoas que são capazes de pensar fora da caixa. Então incentivem isso, tá? E não precisa de ficar preocupado que vai ficar todo mundo viajando na maionese, porque tem a segunda fase. A segunda fase é o refinamento. É a hora que a gente vai tentar criar uma matriz de decisão para gerenciar aquilo que é possível de ser feito e aquilo que não é possível de ser feito. E aqui tem uma tríplice restrição que eu sempre uso com os alunos. E vem lá do Design Thinking também. O projeto ele precisa de ser tecnicamente viável, ok? Tecnicamente factível. O que isso significa? Eu tenho que conseguir produzir isso com as minhas próprias mãos. Então se eu estou falando de uma equipe de alunos de 12 a 15 anos de idade, eu não vou entrar num projeto para substituir o combustível do avião por um combustível verde. Não dá. Meninos de 12 a 15 anos não têm repertório para poder desenvolver um projeto desse tipo. Então esse projeto não dá para mim. Ele tem que ser economicamente viável, ou seja, eu tenho que dar conta de imaginar a gestão desse projeto com um dinheiro que eu sei que é possível de gastar. Então não dá para poder criar uma usina de Itaipu lá dentro da Amazônia, que não tem nem relevo para poder ter uma usina daquele tamanho, porque isso, inclusive, gastaria muito dinheiro. Alguém pode dar uma ideia, a gente pode bombear a água, colocar numa caixa d'água alta e depois gerar energia, o que não é tecnicamente viável e é um absurdo financeiramente, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E o terceiro ponto é o seguinte, tem que ser desejável pelo cliente. O que isso significa? Que a solução que eu estou propondo, ela precisa de ser algo que o meu cliente, que o meu usuário, que o público que eu estou focado nele vai querer comprar, vai querer usar. Então, no caso aqui desse aparelho, eu tenho que ter alguma coisa que seja possível de usar. Então, recapitulando aqui os 3 pontos, tá? Ele precisa de ser tecnicamente factível, possível de ser realizado, ele tem que ser economicamente viável e ele tem que ser algo que o meu cliente, o público que eu estou querendo atender, vai desejar. E eles chegaram, então, depois de discutir sobre 1 milhão de ideias absurdas, eles chegaram na ideia de, olha, vamos fazer, por que não fazer um dispositivo de proteção de tomadas, né? Para baixa renda. Só que agora eu cometi uma falha aqui. Na verdade, esse é o segundo diamante duplo que eles fizeram. Eu vou ter que voltar aqui para vocês. O projeto final foi esse daqui. Mas antes de chegar no projeto final, eles desenvolveram outra ideia anteriormente. Nesse momento aqui, na fase de entendimento, o que os alunos estão fazendo? Eles discutiram 1 milhão de ideias sobre energia e eles chegaram à conclusão de que seria interessante eles trabalharem com a iluminação da sala de aula. Eles sentem na pele, nessa sala que eles estão trabalhando aqui, às vezes no final do dia ou à noite, a iluminação é insuficiente para o trabalho. Durante o dia é ótimo, tem uma janela muito grande, mas à noite a iluminação fica precária. E aí eles perceberam que talvez essa seja um problema de outros estudantes no Brasil inteiro, principalmente se a gente for imaginar em escolas públicas e principalmente se a gente for imaginar em pessoas que estudam à noite, né? A escola de adultos, né? Que estudam à noite, faculdade, etc. e tal. E melhorando a iluminação da sala de aula, eles podem inclusive economizar a energia que seria dentro do tema. Então eles estabeleceram como o entendimento deles inicial do tema energia, que eles deveriam trabalhar com a parte de eficiência
de iluminação dentro da sala de aula. Então eles fizeram aí o primeiro recorte, mas é um recorte, não é um problema. Tá? E nessa hora, nessa foto, eles pegaram então e fizeram, olha, quanto que está medindo aqui a intensidade luminosa? Pegaram o celular, baixaram um aplicativo de medir a intensidade luminosa e todos os celulares que estão em cima da mesa aí na foto, eles estão fazendo a medida porque eles queriam checar o seguinte, olha, será que todos os celulares vão medir da mesma forma? Ou tem uma variação muito grande entre um celular e outro? Porque eles já imaginaram lá na frente que eles podem criar um aplicativo ou coisa do tipo usando o celular que todos os alunos e professores hoje em dia têm no bolso, mesmo numa escola pública, mesmo numa escola de zona rural. Tá? Então observem que eles escolheram um problema dentro da temática de energia que é possível de ser realizado com a mão deles, eles já estão lá testando um aplicativo de celular e eles supostamente conseguiriam fazer um aplicativo básico. Ele é economicamente viável, porque não tem nada de custo gigantesco aí nessa ideia, por enquanto. E ele é desejável pelo cliente, porque seria algo simples de ser implementado pelas escolas no Brasil inteiro. Então, essa primeira fase de entendimento é algo essencial. Isso pode durar mais de uma aula tranquilamente. Nesse dia aqui, eles tiveram a disponibilidade de um sábado inteiro para chegar nessa conclusão e chegaram numa boa conclusão em um tempo hábil. Mas observem que foi um sábado inteiro e não uma aula de 50 minutos. E aí, avançando, a gente vai para a próxima etapa, a terceira aqui que a gente está colocando, que é a pesquisa. Bom, eu entendi que eu quero trabalhar com eficiência de iluminação dentro da sala de aula. E aí, o que eu preciso saber sobre esse assunto? Então, nessa hora, de novo, primeira fase, divergente, todo mundo vai pesquisar sobre coisas diferentes. Vai ter gente que vai estar pesquisando sobre o custo da energia, sobre quanto que custa o quilowatt-hora, vai ter gente pesquisando sobre o custo da lâmpada, vai ter gente pesquisando sobre os efeitos da iluminação na aprendizagem, vai ter gente pesquisando, enfim, sobre o efeito da iluminação na socialização, ou a influência das cores, sei lá. Eles vão estar pesquisando sobre coisas diferentes. E aí, de novo, quanto mais diferente for, melhor. E aí o aluno lá dentro da sala de aula, nessa hora, ele vai pesquisar aquilo que é interessante para ele, que faz sentido para ele. Então, alguns alunos vão querer muito saber quanto é que custa a energia elétrica. Outros já vão saber qual tipo de iluminação que faz a make ficar mais bonita. E tá ok. A gente vai precisar desses dois conhecimentos lá no final. Então, quanto mais divergente forem as pesquisas, mais rica e aprofundado vai ser o projeto. Então, professor e professora, lembrem disso. Deixa a turma explorar aqueles assuntos que são do interesse dele. Mas nós, professores, temos que ter um papel fundamental no sentido de incentivar caminhos que possam ser pesquisados. Porque senão, algum mais influente dentro daquela turma ali vai resolver pesquisar qual a iluminação que faz a make ficar mais bonita e não pensam, por exemplo, na parte financeira do processo, tá bom? Então cabe a nós, mentores, sugerirmos isso daí. Bom, desculpa, voltando aqui ainda na parte de pesquisa. Desculpa aqui, me embolei. Na parte de pesquisa. Pesquisaram, né, fizeram essa parte divergente da pesquisa, exploraram diferentes cenários, diferentes assuntos dentro daquele tema e dentro daquele recorte que a gente já fez, é hora de convergir. Olha, disso tudo que a gente viu, o que é relevante? E aí, anotar. Anotar, fazer um relatório, porque isso vai ser de suma importância para o desenvolvimento do projeto. E esse esforço de síntese, os professores e professoras que estão me ouvindo aqui sabem muito bem, é um esforço gigantesco no sentido de aprendizagem. Sintetizar uma pesquisa exploratória não é fácil. É a hora que você tem que organizar aquilo tudo dentro da sua cabeça e isso é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode fazer na educação. E aí, avançando, outro passo que é essencial dentro do desenvolvimento do projeto é a experiência de campo. É ir lá e ver, é sentir na pele o problema que a gente está querendo resolver. Então, aqui no caso, os meninos queriam resolver o problema da iluminação dentro da sala de aula. Então, vamos visitar outras escolas. Eles visitaram as suas próprias escolas, né, porque os nossos alunos aqui, cada um estuda numa escola, e
juntos eles foram visitar uma escola pública, que inclusive tinha aula à noite, e foram conversar com os alunos, conversar com os professores, entender qual é o problema, se eles enxergavam que existia esse problema. E olha a surpresa, no primeiro momento todo mundo falou, não, tá bom, a nossa escola é bem iluminada sim. Ah, então vamos lá ver? E aí na hora que eles foram apontando e foram usando os aplicativos de celular para poder medir, eles viram que ninguém sabia ao certo qual que era uma iluminação boa. E aí nesse ponto eles identificaram por meio da pesquisa que o problema não é a lâmpada que eles estão usando. O problema é que ninguém sabe qual é a iluminação adequada. Se eu não sei qual é a iluminação adequada, eu posso ir lá no mercado, mesmo que eu vá reformar a escola inteira e trocar todas as lâmpadas e comprar todas as lâmpadas erradas. Então eles viram ali em campo, em loco, que o problema não era a melhoria da lâmpada. O problema era a falta de informação de qual é a quantidade de luz que eu preciso de ter, isso ninguém sabe medir, e qual tipo de lâmpada eu vou usar para ter esse nível de iluminação. Então eles constataram lá no campo que o problema não era a iluminação, o problema era a falta de informação das pessoas com isso. E chegaram até a discutir um aspecto muito legal, que com a ajuda nossa, né, dos mentores aí que estão com mais de 25 anos hoje em dia, que viveram lá na década de 80 a campanha do soro fisiológico, né, daquela colherzinha do soro caseiro. A colherzinha do soro caseiro, ela foi uma solução que salvou a vida de milhares, talvez milhões de crianças no Brasil. Essa ideia foi exportada para o mundo afora. Com base no quê? Na informação. As mães, quando a criança começava a ter diarreia, paravam de dar líquido para os meninos na tentativa de parar a diarreia. Isso agravava a desidratação e as crianças morriam por falta de desidratação. E aí eles inventaram o soro caseiro e a colherzinha do soro caseiro e fizeram uma grande campanha de educação. Todas as redes de televisão passavam essas propagandas. Quando eu era criança, eu assistia isso o tempo todo, para informar as pessoas de que o problema da diarreia não é combatido cortando a água. O contrário, é colocando mais soro, mais líquido dentro do organismo das crianças. E aí eles perceberam que o projeto deles, então, tinha que dar uma guinada nesse sentido. Ele precisava de ser um projeto educacional. E, de novo, foi lá, fez a experiência de campo, chega no final, tem que fazer um relatório, tem que anotar, tem que consolidar essas informações mais relevantes para que isso não se perca. E aí a gente vai chegar na última fase aqui do nosso primeiro diamante, que é a consolidação. Bom, eu já fui lá, entendi o meu problema, fiz uma pesquisa, coletei mais um tanto de dados, fiz a experiência de campo, entendi, senti na pele o problema que eu estou querendo resolver, agora é hora da gente fechar. E aí? Qual é o problema que a gente vai resolver no final das contas? Então observem que a coisa começou lá no início, como, olha, vamos melhorar a qualidade da iluminação, e ela chegou aqui no final com, olha, precisamos de informar, de criar um produto que vai ajudar as pessoas a medirem a quantidade de energia, medir a quantidade de lumens, de lux que tem dentro da sala de aula, para eles terem um parâmetro se aquela quantidade está adequada ou não, e depois a gente tem que dar para eles uma instrução de como ele vai resolver essa situação que ele mediu usando um aplicativo. Então eles chegaram numa definição, a consolidação é isso, eu vou pegar todas as informações que eu tenho, né, de novo, eu começo com o leque aberto, pensamento divergente, lembro de todas as informações que eu fiz e aí eu vou consolidar, eu vou escolher aquilo que vai ser relevante para a gente. Tá? E essa escolha, além daqueles 3 critérios iniciais lá de ser tecnicamente factível, economicamente viável e de ser desejável pelo cliente, nessa hora você pode criar outros critérios para poder trabalhar com a turma. No caso desses meninos aqui, eles queriam fazer alguma coisa que além desses 3 fosse um benefício social, que promovesse o bem-estar da nossa comunidade, do nosso Brasil que a gente gosta tanto. Então eles adicionaram mais uma camada. Então eles pensaram em alguma coisa que pudesse ser útil para uma sociedade de baixa renda.
né, para a maioria dos brasileiros que a gente tem aqui no nosso país. E não que fosse alguma coisa simplesmente para aumentar o lucro de uma empresa de iluminação ou de uma empresa de eficiência energética, tá? Então eles chegam ali no ponto final do primeiro diamante, que é a definição do problema. O problema foi bem resolvido? Sim, eles chegaram num ponto importante ali e conseguiram delimitar bem o problema. Só que o problema em si, ele precisa de ser validado. E o que é essa validação? É eu virar para o público que eu estou querendo atender e falar, olha, confirma para mim se o meu entendimento está correto. E lembram que eu falei para vocês que esse exemplo é de uma equipe de competição de robótica? Então o público para o qual eles vão apresentar e que eles precisam da validação são os juízes. E aí eles entraram em contato com alguns juízes, isso é normal de fazer nesse tipo de torneio. Os juízes são voluntários, falam, olha, estou com essa ideia, o que você acha? Aí nessa hora um juiz levantou a mão e falou assim, opa, eu acho que vocês estão fugindo do tema. O tema do torneio é eficiência energética. E vocês estão falando de eficiência de iluminação. Vocês estão fugindo do tema. Vocês correm o risco de serem desclassificados no final. Aí, aquele balde de água fria. Eles já tinham trabalhado mais de semanas ali, talvez um mês nessa época, e o problema deles não foi validado. Então eles precisaram de voltar lá atrás e começar tudo de novo. É lógico que isso dá um trabalho danado, é lógico que isso dá uma choradeira danada, mas é importante a gente entender que não faz sentido eu avançar com um projeto que não tem um problema validado. Porque senão eu vou ter uma solução maravilhosa que ninguém quer ou que não serve para nada. E isso é só desperdício de tempo. Então nessa hora eles tiveram que parar e voltar lá atrás e entender e fazer tudo de novo. Mas esse refazer a gente vai deixar para o próximo vídeo, porque esse aqui já está grande demais. Então, para sintetizar e terminar o que a gente viu aqui até agora, a gente falou desse diamante duplo, tá? Que é o princípio da gestão de projetos, e a gente viu o quê? Que eu preciso de gastar talvez a metade do meu tempo fazendo o primeiro diamante, que é o diamante da descoberta. É o que eu uso para poder entender o problema e chegar numa delimitação clara do problema. E esse problema ele precisa de ser validado pelo público, que vai me julgar depois, seja ele o meu consumidor final, seja ele a comunidade que eu estou querendo atender, ou seja, o corpo de juízes que vão estar avaliando o projeto aqui nesse exemplo que a gente acabou de dar. Tá? Então lembrem disso, a definição do problema é o que vai fazer a diferença na qualidade da entrega final. Imagina só que maravilha que seria se os nossos alunos entendessem com profundidade o problema que eles estão tentando resolver. Não é isso que nós, professores, mais sonhamos? Que eles tenham profundidade no que eles estão fazendo? Então, esse é o primeiro passo para a gente chegar lá.